Olá! Se a fatura de armazenamento em nuvem parece mais um enigma do que um relatório, esse papo é pra gente. Hoje, vamos decodificar os custos do S3 da Amazon e, olha, transformar essa confusão toda em uma estratégia de economia de verdade. É uma sensação bem conhecida, né? A conta chega e os valores parecem imprevisíveis, quase aleatórios. Uma linha para armazenamento, outra para solicitações, mais uma para transferência de dados, fica fácil se perder nisso tudo. Mas a boa notícia é que com a estratégia certa, dá para transformar essa surpresa mensal em uma ferramenta de otimização. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui de um jeito bem rápido e direto ao ponto. Ok, vamos mergulhar nisso. O conceito mais importante para entender os custos do S3 é pensar nos dados como se eles tivessem uma temperatura. Não, nada a ver com calor de verdade, mas sim com a frequência que esses dados são acessados. De um lado, temos os dados quentes, informações que precisam estar ali na ponta dos dedos, acessadas o tempo todo e em milissegundos. E do outro, os dados frios, aqueles arquivos que precisam ser guardados, talvez por anos, mas que raramente são abertos. A grande sacada é que não faz sentido pagar o mesmo preço para armazenar esses dois tipos de dados, concorda? E a solução para isso são as classes de armazenamento, ou Storage Classes. Pensa nelas como se fossem diferentes prateleiras que a AWS oferece. Cada uma é projetada para um tipo de temperatura de dado, garantindo que se pague o preço justo por cada arquivo. Agora, vamos abrir esse kit de ferramentas e dar uma olhada nas opções que a gente tem para cada tipo de dado, começando pelos mais quentes. Para os dados quentes, aqueles acessados a todo momento, o S3 Standard é o ponto de partida, o padrão para a maioria dos casos. Mas se a aplicação exige uma performance extrema, tipo análise de dados em tempo real ou inteligência artificial, aí o S3 Express OnZone entra em cena, entregando uma velocidade absurda, em milissegundos. Agora, e para os dados mornos, que são acessados com menos frequência? Aqui, a gente entra na família Infrequent Access, ou IA. O S3 Standard IA é perfeito para backups, arquivos de longo prazo que precisam estar seguros, mas não são usados todo dia. Quer economizar ainda mais? O OneZone IA é uma ótima opção, mas tem um detalhe importante. Ele guarda os dados em um único lugar. É ideal para informações que podem ser recriadas facilmente se algo acontecer. E por fim, chegamos nos dados frios, na família Glacier. O nome já entrega o propósito: arquivamento de longo prazo. A principal diferença entre eles é o tempo de recuperação. O Glacier Instant Retrieval, por exemplo, dá acesso em milissegundos, para aqueles arquivos que quase não são usados, mas quando precisa, tem que ser para já. Já no outro extremo, o Glacier Deep Archive é a opção mais barata de todas, ideal para arquivos que precisam ser guardados por anos, e dá para esperar algumas horas para acessar. E este slide aqui resume a estratégia perfeitamente. É só reparar na relação direta que ele mostra. Quanto maior a disponibilidade e mais rápido o acesso, maior o custo. O objetivo é justamente encontrar o ponto de equilíbrio ideal para cada tipo de dado, movendo cada um para a camada mais econômica possível, sem comprometer a operação. Ok, escolher manualmente a classe para cada arquivo pode ser bem complicado, né? Especialmente quando os padrões de acesso mudam. A boa notícia é que não precisa ser assim. Vamos ver como automatizar essa estratégia. A primeira ferramenta para isso é o S3 Intelligent Tiering. É basicamente um piloto automático para os custos. Ele fica observando como os dados são usados e os move para a classe mais barata e apropriada, sem que a gente precise fazer nada. É perfeito para aqueles dados com padrões de acesso totalmente imprevisíveis. A outra ferramenta de automação são as políticas de ciclo de vida. E aqui está a diferença crucial. Enquanto o Intelligent Tiering reage ao uso dos dados, aqui a lógica é baseada no tempo. A gente cria regras simples, tipo, depois de 90 dias, move esses arquivos para o arquivamento. Depois de 7 anos, pode apagar. É uma forma super poderosa de automatizar a limpeza e organização com base na idade dos dados. Claro, de nada adianta otimizar se não dá para ver os resultados, certo? Por isso, é fundamental saber como rastrear e organizar os gastos de forma clara. A melhor ferramenta para isso são as tags de alocação de custos. Pensa nelas como se fossem etiquetas que a gente cola nas pastas de armazenamento, os buckets. Com elas, dá para organizar tudo por projeto alfa ou departamento marketing, por exemplo. E aí, fica fácil ver exatamente para onde o dinheiro está indo. No final do mês, em vez de ver uma massa de dados como esta, a fatura vem toda organizada por essas etiquetas. Fica muito, mas muito fácil mesmo ver qual projeto ou departamento está gastando mais, o que permite tomar decisões bem mais informadas. Certo, a gente cobriu bastante coisa em pouco tempo. Vamos então resumir os pontos mais importantes para colocar tudo isso em prática.
Então, a estratégia toda se resume a 4 passos bem simples. Primeiro, analisar e entender a temperatura dos dados. Eles são quentes, mornos ou frios? Segundo, combinar cada dado com a classe de armazenamento certa, sem pagar a mais por uma performance que não é necessária. Terceiro, deixar a automação fazer o trabalho pesado, movendo os arquivos de forma inteligente. E quarto, usar tags para que a fatura finalmente conte uma história clara sobre onde o dinheiro está sendo investido. Isso nos leva à pergunta final. Com base no que a gente viu aqui, vale a pena pensar nos próprios buckets de armazenamento. Onde é que estão as oportunidades de otimização? Quais dados poderiam ser movidos para uma classe mais barata, economizando dinheiro sem sacrificar o desempenho? A estratégia começa agora.